Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar de sequências e progressões aritméticas, a conhecida PA. Olha só, pessoal, quando a gente fala de sequência, às vezes a pessoa diz, olha, mas é um conteúdo difícil. Não, é um conteúdo simples e fácil de ser entendido, tá? É só observar que sequência é aquela coisa básica. A gente, como, por exemplo, quando começa a contagem, 0, por exemplo, nós temos lá nas peças do dominó, em outras situações. Começa a contagem, 0, 1, 2, 3, 4, e aí a gente vai até onde for necessário. Então, é uma sequência. A sequência ela pode ser de números pares, de números ímpares, a sequência pode ser fração, não importa a maneira de como ela vai vir, mas a sequência ela existe e ela vem em diversas propriedades, em diversas maneiras a ser escrita. Vou mostrar para vocês nos slides. Então vamos lá. Olha aí. A sequência numérica é uma sucessão de números que geralmente possui uma lei de formação com especificidade como a sequência de números pares ou de números primos. E assim por diante, ou seja, é de seta. Então olha aí o dominó. Um exemplo clássico e básico. Temos aí a peça em branco, o AS, 2, 3, 4, 5 e 6. Observa que é uma sequência numérica, tá? Isso aí é uma coisa a ser trabalhada. Então, a sequência numérica, como o nome sugere, é uma sequência de números, tá? E geralmente possui uma lei de formação de recorrência, o que torna possível prever quais serão os próximos termos, conhecendo os seus antecessores, tá? Podemos montar a sequência numérica com diferentes critérios, como uma sequência de números pares ou sequência de números divisíveis por 4, uma sequência de números primos, uma sequência dos quadrados perfeitos, enfim, existem várias possibilidades de sequências numéricas. Quando classificamos a sequência quanto à quantidade de termos, a sequência pode ser finita ou infinita. Quando classificamos a sequência quanto ao comportamento dos termos, essa sequência pode ser crescente ou decrescente, oscilante ou constante. Existem casos especiais de sequências que são, tá, conhecidos como progressões aritméticas e progressões geométricas. Então, pessoal, quando a gente vê, tá? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, observe aí. Nós vamos ver alguns termos onde a sequência ela vai trabalhar com números pares, com números ímpares, tá? Com números primos, em diversas situações. Porém, a sequência ela pode ser finita. Como assim? A gente conta um número, tem a contagem de início e final, tá? Você conta de número a tal, parou ali. Então ali é uma sequência finita, porque começou e terminou. A infinita é o inverso. Ela começa, mas você não tem um número seguinte. O número seguinte sempre é mais um. Então ele torna-se infinita, tá? É uma sequência infinita. E aquela sequência crescente, a decrescente? Vamos aí, uma crescente, um exemplo. Nós vamos ver também nos slides, tudo bem? Então, uma crescente.
A gente pode fazer um exemplo básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso no número normal, tá? No número natural. Pode ser em outras situações também, ela crescente. E se ela for decrescente? Pode ser com o número natural? Pode, com o número positivo e negativo. Vamos lá, com positivo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, ela é decrescente. Pode também com negativo? Pode. E aí ela vai decrescendo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aí vai por diante. Ela pode ser infinita ou ela pode ser finita. Tá? Ela é decrescente. E crescente também. Tudo bem? Então vamos dar continuação nos slides. A lei de recorrência de sequência numérica conhecemos como sequência numérica qualquer sequência formado por números. Geralmente, demonstramos as sequências fazendo uma lista dos seus termos entre parênteses e separado por vírgula. Essa lista é conhecida como lei de ocorrência de uma sequência numérica. Então, observe aí, nós temos aí, entre parênteses, o A1. Quando fala-se no A1, observem bem que aí nós temos o A, ele é um grande, e o 1, ele é aquele número pequeno ali na frente, tá? Então, nós temos aí o A1, o A2, o A3, reticência até o AN, ou seja, infinito. Então, o A1, ele representa quem? O A1, ele representa o primeiro termo da sequência. O A2 representa o segundo termo da sequência. O A3 representa o terceiro termo da sequência. E assim sucessivamente. Tudo bem? E o AN, observa aí, é N, tá? É enésimo termo da sequência. Quando fala-se assim, é um número bem mais elevado. Tudo bem? Então, olha aí, vejamos alguns exemplos a seguir. O primeiro exemplo, lei de ocorrência da sequência dos números múltiplos de 5. Nesse caso aí, observa aí. Eu botei o 0 aí, tá? Proposital. Talvez eu nem precisaria colocar ele, mas eu botei ele para especificar melhor. De 0 a 5, tá? Não estamos trabalhando com múltiplo de 5? Então, observe. De 0 a 5. O próximo número, 5, eu vou contar mais 5, tá? 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Ou seja, os números múltiplos de 5 é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e aí vai embora. Tudo bem? Porque nós temos aí uma reticência. Então observe aí que isso aí é uma sequência. Então vejamos outra aí. Segundo exemplo. A lei de ocorrência da sequência dos números primos. Aí sim, ele é infinito, mas eu coloquei só os primeiros. Tudo bem? Então, os primeiros números primos nós temos aí 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e aí por diante. Reticência, quer dizer, ele há mais números. Tudo bem? Então aí nós estamos trabalhando só com os números primos. Vejamos aí um exemplo 3. A lei de ocorrência dos números inteiros negativos. Opa! Então observe aí que eu só posso trabalhar os negativos. Então eu vou trabalhar os números inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e por aí em diante, tá? Que aí é a reticência. E aí continua infinitamente. Tudo bem? E aí nós temos o exemplo 4. A sequência dos números
tá? Ímpares, menor que 10. Então, olha aí que legal. É a sequência dos números ímpares menor que 10. Nós temos aí duas situações boas. 1, 3, 5, 7 e 9. Não é a sequência de números ímpares? Sim, mas ela é também finita, porque ela tem início e fim, tá? Ela apresenta duas situações, só que eu só quero os números ímpares, mas observa também que ela é finita. Tudo bem? Então vejamos aí a continuação. Classificação quanto à quantidade de termos. Então observe aí que eu acabei de falar da sequência numérica finita, tá? Ó, vou fazer essa leitura, mas vou voltar um pouco atrás. A sequência ela é finita quando ela possui uma quantidade limitada de termos. Vejamos aí o exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, ela começou e terminou. Então, ela é limitada. Próximo exemplo, nós temos aí menos 16, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1. Observa que no parênteses, ela está limitada. Ela teve início e fim. Assim, voltando aqui, observe esse exemplo 4. Ele tem início e fim também. A sequência dos ímpares menor que 10, como nós tínhamos falado. 1, 3, 5, 7 e 9. Tem início e fim. Então agora vamos ver as sequências numéricas infinitas. A sequência, tá, é infinita quando ela possui uma quantidade ilimitada de termos, ou seja, sem fim. Sempre ela vai mais à frente, então ela não tem fim. Então nós temos aí 10, 100, tá? 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, e aí vai por diante, tá? Poderia ser 10 milhões, 100 milhões, sem fim. Porque nós estamos aí trabalhando, além do 10 com a unidade de zero, as quantidades de zero, observe que o 10, olha, tem um zero. O 100, 2 zeros, 1000, 3 zeros, 10.000, 4 zeros. E aí a gente vai fazer uma sequência de números. Observe a outra, menos 5. É uma sequência, tá? Infinita também. Menos 5, menos 8, menos 11, menos 14, menos 17, menos 20, menos 23, e aí por diante. Então observe que a sequência aí, ela está de 3 em 3, mas ela é infinita. Tudo bem? Então aí, nós temos aí as fórmulas do termo geral, tá? Que cada sequência numérica possui a sua lei de formação. A sua sequência é 1, 7, 17, 31 e aí por diante. Que ela possui a seguinte formação. O AN, que é igual a 2n ao quadrado menos 1. Ou seja, o meu n pertence aos números naturais. Tudo bem? Então, quando a gente vai ver isso aí, pessoal, a gente está vendo os termos, tá? Geral, que pede a sequência. Então, pessoal, quando a gente está falando de termo geral, a gente tem que observar como ele é amplo, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.